Olá, bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Assim, queridos irmãos e irmãs, tema de hoje, o lenço dobrado, um detalhe revelador da ressurreição de Jesus. Essa é a edição número 1093 de hoje, 15 de julho. A base bíblica 20, João 20, 3, 7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 3 a 7. A história da ressurreição de Jesus, conforme narrada nos evangelhos, é repleta de detalhes significativos. Um desses detalhes, muitas vezes subestimado, é a menção do lenço dobrado ou sudário, encontrado no túmulo vazio, separadamente dos invólucros de linho. Embora possa parecer insignificante à primeira vista, esse pequeno pormenor em João 27, João 20, capítulo 7, carrega um peso teológico e simbólico profundo, oferecendo uma perspectiva única sobre a natureza da ressurreição de Jesus. O contexto bíblico de João 20, 3 a 7. Para compreender a importância do lenço dobrado, é fundamental revisitar a passagem em questão. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Ele chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha logo atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Viu os panos de linho deitados ali, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não posto com os panos de linho, mas enrolado num lugar à parte. Essa descrição minuciosa, particularmente vinda do discípulo João, conhecido por sua atenção aos detalhes, sugere que o lenço dobrado não era um mero acaso. As interpretações e o significado. O lenço dobrado tem sido objeto de diversas interpretações ao longo da história cristã. E muitas delas convergem para um entendimento de que esse detalhe comunicava uma mensagem intencional de Jesus. A mensagem do mestre para o servo, um sinal de estou voltando. Uma das interpretações mais difundidas e simbólicas remete a um costume judaico da época. Quando um mestre e seu servo terminavam uma refeição, se o mestre amassasse o guardanapo e o jogasse de lado, isso significava que ele havia terminado e não pretendia voltar à mesa. No entanto, se o mestre dobrasse o guardanapo e o deixasse cuidadosamente arrumado, isso era um sinal claro de que ele pretendia voltar. Era um código de espera por mim. Ainda não terminei. Aplicando isso à ressurreição, o lenço cuidadosamente dobrado e colocado à parte não seria um abandono descuidado, mas sim uma mensagem silenciosa e poderosa de Jesus. Eu não fui roubado, não saí apressadamente. Eu venci a morte e este lugar é temporário. Eu voltarei. Este detalhe transformaria o túmulo vazio de um lugar de roubo ou fuga para um lugar de promessa e triunfo. Para os discípulos, que inicialmente temiam que o corpo houvesse sido levado, como Maria Madalena pensou, o lenço dobrado seria um indicativo da ordem e intencionalidade de sua partida. 2. Evidência contra o roubo do corpo. Se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, seja por seus discípulos ou por outros, a cena dentro do túmulo seria de pressa e desordem. Os ladrões teriam simplesmente levado o corpo junto com os panos funerários, ou os teriam deixado de maneira sem o cuidado de dobrar um lenço e colocá-lo à parte. A organização e o cuidado demonstrados com o lenço
e os invólucros de linho, que pareciam ter caído do corpo, mantendo a sua forma, são evidências poderosas contra a teoria de que o corpo foi furtado. Isso reforça a ideia de uma saída sobrenatural e controlada. Terceiro, a plenitude e completude da obra de Jesus. A ressurreição não foi um evento acidental ou incompleto. Jesus não estava apenas meio vivo ou em transe. Ele havia consumado sua obra na cruz. E sua ressurreição foi a validação final dessa vitória. O lenço dobrado pode simbolizar essa perfeição e completude. Ele não precisava de pressa. Sua missão terrena estava cumprida. E ele saiu do túmulo com autoridade e paz. A ordem no túmulo reflete a ordem divina e a vitória sobre o caos e a morte. Quarto, o testemunho da verdade para os discípulos. O fato de Pedro e João entrarem no sepulcro e verem essa cena, especialmente o lenço dobrado, foi crucial para a sua fé. João, em particular, viu e creu. João 20, capítulo 20, verso 8. Esse detalhe específico, juntamente com o invólucro vazio, foi uma prova palpável de que algo extraordinário e divino havia acontecido, muito além de qualquer explicação humana. O túmulo não estava apenas vazio, ele estava organizado de uma forma que falava de uma presença que havia partido, não sido levada. Conclusão, um detalhe de grande significado. O lenço dobrado, um túmulo vazio de Jesus, é mais do que um mero detalhe incidental na narrativa da ressurreição. Ele é um poderoso símbolo de autoridade e intencionalidade, promessa e natureza divina do evento. Ele nos fala de um mestre que, mesmo após a morte, estava no controle e que sua partida não foi um adeus, mas um até breve. Para o crente, o lenço dobrado é um pequeno lembrete da ordem e da perfeição de Deus, da veracidade da ressurreição e da promessa de que aquele que venceu a morte voltará. É um convite à reflexão sobre a profundidade dos ensinamentos bíblicos, onde até os menores detalhes podem revelar grandes verdades teológicas. Fica clara a profundidade desse pequeno, mas poderoso momento, detalhes da ressurreição. Que a bênção do Eterno corra atrás de nós e nos alcance, é a minha oração. Que a graça e a paz de Jesus, o grande amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, concordando, deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.